A última mania de videogame que varreu os Estados Unidos e o Japão é chamada Nintendo. O que é Nintendo, você pergunta, e por que você deveria se importar? Bem, acho que é algo que você deveria saber, porque capturou as crianças da América. A Nintendo revitalizou a indústria de videogames e uma vez que começou, foi como um efeito bola de neve. Simplesmente não havia como parar. A Nintendo da América emergiu como líder da indústria, sendo uma indústria de bilhões de dólares por si só. Os jogos de entretenimento doméstico da Nintendo estão superando outros itens facilmente. Super Mario Bros. É o jogo de videogame mais vendido de todos os tempos no mercado. Nintendo é, bem, quase a coisa mais divertida que uma criança pode ter. Descobrir o segredo do sucesso da Nintendo é entender como a Nintendo mudou a indústria para sempre. Sinto que não há empresa que odeie mais sua própria base de usuários do que a Nintendo. Embora tenham essa frente fofa e adorável que todo mundo ama, eles têm um lado mais sombrio e obscuro. Por quase 100 anos, a Nintendo não teve nada a ver com jogos. Seu presidente nem mesmo jogava videogame, chamando-os de distração sem sentido. Em vez disso, a Nintendo estava envolvida em jogos de azar ilegais, onde seu maior cliente era a máfia japonesa. A Nintendo também administrava hotéis de amor SD, onde você paga por hora, e eles até tinham sua própria marca de arroz instantâneo. Então, como uma pequena empresa familiar se tornou uma das maiores empresas de jogos de todos os tempos, responsável por alguns dos personagens mais icônicos já criados. É hora de fazer uma jornada pela épica história da Nintendo, da máfia ao Mario, do jogo de azar ao Game Boy e da falência aos bilhões. Esta é a história insana da Nintendo. Para contar a história do gigante dos videogames que conhecemos hoje, primeiro precisamos voltar a uma época muito diferente, quando o Japão ainda era governado por um imperador, antes que a eletricidade fosse comum e antes mesmo do próprio voo ser inventado. Tudo começa com o fundador original da Nintendo, Fusajiro Yuki. Fusajiro cresceu interessado em arte e design, mas seus deveres como filho mais velho exigiam que ele fosse trabalhar para ajudar a sustentar sua família. E assim, desde os 13 anos, ele trabalhou incansavelmente em uma empresa de cimento. No entanto, aos 29 anos, Fusajiro economizou o suficiente para querer começar seu próprio negócio, onde finalmente poderia trabalhar em sua arte, e assim, em 1889, ele abriu uma pequena loja na antiga cidade japonesa de Kyoto, onde produzia e vendia cartas de baralho pintadas à mão, que ele chamava de Nintendo Kopai. Mas isso era, na verdade, um pouco mais controverso do que parece. Por séculos, cartas de baralho haviam sido proibidas no Japão, parcialmente porque o Japão estava em um período de isolamento do resto do mundo e, portanto, todas as influências estrangeiras haviam sido cortadas, mas também porque cartas de baralho eram usadas para jogos de azar, o que era estritamente ilegal no Japão. Assim, as cartas de baralho haviam se tornado principalmente usadas em cassinos clandestinos administrados por gangues criminosas conhecidas como Yakuza, essencialmente gangsteres japoneses. Como resultado, a indústria de cartas de baralho no Japão quase havia desaparecido, com a maioria das empresas não querendo se envolver devido ao risco de serem fechadas ou associadas a criminosos assassinos. No entanto, Fusajiro viu isso como uma oportunidade. Havia um tipo de carta de baralho que o governo japonês não tinha proibido explicitamente. Elas eram chamadas de Hanafuda, que se traduz como cartas de flores. Essas cartas tinham designs artísticos tradicionais nelas, em vez de números, o que as tornava mais consideradas arte do que algo que seria usado para jogos de azar ilegais. Fusajiro sentiu que essa era uma brecha, no entanto, porque as cartas eram divididas em 12 naipes, cada um contendo 4 cartas. Essas cartas poderiam facilmente ser usadas para muitos jogos de cartas diferentes, incluindo jogos de azar ilegais.
E certamente a Yakuza logo começou a usar as cartas de Fusajiro em seus cassinos clandestinos. Eles adoraram a qualidade e a arte da Nintendo, que eram muito superiores às alternativas. E além disso, para evitar que alguém trapaceasse, a Yakuza usava um novo baralho de cartas para cada jogo. Isso significava muito mais negócios repetidos para Fusajiro. Após 40 anos de trabalho árduo, Fusajiro havia alcançado tudo o que havia se proposto a fazer e finalmente estava pronto para se aposentar. Havia apenas um problema: quem iria assumir sua empresa? Fusajiro queria desesperadamente manter sua empresa na família, mas era costume japonês passar o negócio para o filho. E então, Fusajiro arranjou para que sua filha se casasse com um empresário respeitável de uma boa família. Seu nome era Sakiro, e assim que ele se tornou genro de Fusajiro, ele assumiu o negócio familiar. Agora lembre-se, a Nintendo era a maior empresa de cartas de baralho do Japão. Então isso era, sem dúvida, uma enorme quantidade de pressão e responsabilidade para o jovem de 21 anos sem experiência real em negócios. Mas sem emoção para a notícia devastadora, Hiroshi aceitou imediatamente a posição com um pedido surpreendente. Todos os membros de sua família que trabalhavam para a Nintendo teriam que ser demitidos para que todos soubessem que ele estava no comando e ninguém questionaria sua liderança. Era claro que ele estava determinado a mudar a Nintendo para sempre. Depois de ver em primeira mão a popularidade dos personagens da Disney, Hiroshi negociou o primeiro contrato de licenciamento da Nintendo para imprimir personagens da Disney em cartas de baralho da Nintendo. Este movimento significou que a empresa não era mais apenas para jogadores e jogadores de cartas sérios. A Nintendo agora havia criado um produto que entretinha um mercado mais amplo de famílias e crianças japonesas. Mas para Hiroshi, isso era apenas o começo. Se Hiroshi queria que a Nintendo se tornasse tão grande quanto ele sabia que poderia, ele precisava que a Nintendo se tornasse uma marca global. E para fazer isso acontecer, ele se voltou mais uma vez para o garoto de ouro da Nintendo, Shigeru Miyamoto. Shigeru foi encarregado de criar um novo brinquedo para a Nintendo que apelaria para todos. E para garantir que isso acontecesse, ele precisava que o brinquedo fosse divertido e inovador. E assim, em 1977, Shigeru criou um brinquedo de pistão hidráulico que ele chamou de Ultra Hand, para ser produzido em massa pela Nintendo. Ele então disse que queria supervisionar a produção de 1 milhão de unidades a tempo para as festas. Gun estava emocionado. Ele começou no nível mais baixo da empresa, trabalhando como zelador e operário de linha de montagem, mas agora seu brinquedo seria o próximo grande produto da Nintendo. Gun se adaptou facilmente à sua promoção, supervisionando pesquisa e desenvolvimento, e seu brinquedo vendeu 1 milhão de unidades. Finalmente, a Nintendo havia encontrado uma nova maneira de entrar na onda. Afinal, eles já tinham uma equipe com o conhecimento eletrônico de sua série Game & Watch. Então, certamente não seria tão difícil criar seu próprio jogo de fliperama para capturar uma fatia dessa nova indústria em crescimento. Uma vez que todos já amavam Space Invaders, Hiroshi copiou descaradamente o jogo e a Nintendo lançou sua própria versão chamada Radar Scope. E como os EUA eram o maior mercado de jogos de fliperama, Hiroshi contratou uma pequena equipe de 6 pessoas para iniciar um novo empreendimento chamado Nintendo of America. Uma vez lá, eles decidiram mudar o personagem principal para um encanador italiano chamado Mario e dar a ele um chapéu vermelho distinto, principalmente porque o cabelo era muito difícil de animar. Mas agora eles tinham os personagens, então começaram a trabalhar na jogabilidade, que era simples, mas enganosamente desafiadora. O personagem principal tinha que pular sobre barris, subir até o topo das plataformas e resgatar a princesa que estava sendo mantida refém pelo macaco gigante, ao qual deram o nome de Donkey Kong. Quando Shiro mostrou seu novo conceito de jogo a Hiroshi, ele adorou. E então,
Hiroshi lhe deu a tarefa de construir o jogo de fliperama para que pudessem competir com a enorme quantidade de dinheiro que os jogos de fliperama Donkey Kong estavam ganhando. Os jogos de fliperama Donkey Kong ganharam muita atenção para a Nintendo. Em particular, um estúdio de cinema alegou que Donkey Kong parecia um pouco familiar demais. A Universal Studios processou a Nintendo com um grande processo, já que a Universal afirmava ser dona dos direitos do personagem King Kong e que Donkey Kong era apenas uma cópia de sua propriedade intelectual. A Universal exigiu que cada centavo que a Nintendo ganhasse com Donkey Kong fosse pago a eles. Isso faria a Nintendo falir instantaneamente. Mas a Nintendo enfrentou o processo, alegando que King Kong era de domínio público e, portanto, não havia base legal para o processo. Eles venceram, e assim, em agradecimento ao advogado John Kirby, que ajudou a salvar sua empresa, a Nintendo decidiu nomear um de seus próximos heróis com o nome dele. Daí, o amado bolinho rosa tornou-se conhecido como Kirby, que também nunca recuava de uma luta com tudo o que tinha. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a indústria de videogames estava enfrentando uma crise. Os consumidores haviam perdido a confiança nos videogames após uma inundação de jogos ruins e consoles defeituosos, como o famoso jogo ET, que foi amplamente considerado um dos piores de todos os tempos. E assim, em 1983, a indústria de videogames entrou em colapso. A Atari, que havia dominado o mercado, viu suas vendas despencarem. Eles demitiram a maioria de seus funcionários, enterraram seus jogos e consoles não vendidos em um aterro no Novo México, enquanto os varejistas se recusaram a estocar novos consoles. E toda a indústria de videogames perdeu 97% de seu valor entre 1983 e 1985. Mas de volta ao Japão, o presidente da Nintendo, Hiroshi, viu o crash americano como uma oportunidade. Neste ponto, a Nintendo era conhecida apenas na América por seus jogos de fliperama, mas Hiroshi sentiu que este era o momento perfeito para testar um novo console doméstico que ele vinha trabalhando, o computador familiar conhecido como Famicom. Hiroshi percebeu que, para fazer com que o Famicom fosse um sucesso, ele precisaria se destacar em 3 áreas-chave: preço, jogos e design. Primeiro, o preço. Hiroshi decidiu manter o preço baixo para atrair mais consumidores. Ele sabia que, se o preço fosse baixo o suficiente, as pessoas comprariam o console, mesmo que não tivessem certeza sobre isso. E ele estava certo. O Famicom foi um enorme sucesso e logo se tornou o presente de Natal mais quente de 1983. Em segundo lugar, Hiroshi precisava de jogos. Ele sabia que, para que o Famicom fosse um sucesso, ele precisava de jogos exclusivos que não estivessem disponíveis em nenhum outro lugar. E então ele contratou alguns dos melhores desenvolvedores de jogos do Japão e os incentivou a criar jogos exclusivos para o Famicom. E novamente ele estava certo. Os jogos exclusivos do Famicom, como Super Mario Bros. E The Legend of Zelda, se tornaram enormes sucessos e rapidamente atraíram mais consumidores para o console. Em terceiro lugar, Hiroshi precisava de design. Ele sabia que para que o Famicom fosse um sucesso, ele precisava de um design que fosse atraente e intuitivo. E então ele contratou alguns dos melhores designers industriais do Japão e os incentivou a criar um design que fosse simples, elegante e funcional. E mais uma vez, ele estava certo. O design do Famicom era como nada que as pessoas já tinham visto antes. Era pequeno, leve e fácil de usar. E o melhor de tudo, era barato. E assim, em 1985, o Famicom se tornou o console de videogame mais vendido do Japão.
A popularidade do Famicom foi tão grande que logo se espalhou para outros países ao redor do mundo. E assim, em 1985, a Nintendo lançou o Famicom nos Estados Unidos como o Nintendo Entertainment System, ou NES. E o resto, como eles dizem, é história. A Nintendo continuou a lançar novos consoles e jogos, incluindo o Super Nintendo Entertainment System, o Nintendo 64, o GameCube, o Wii U e o Nintendo Switch. E em cada console, a Nintendo continuou a inovar, lançando novos jogos e acessórios que cativaram os jogadores ao redor do mundo. E assim, ao longo dos anos, a Nintendo se tornou uma das maiores empresas de videogames do mundo, responsável por alguns dos jogos mais populares e icônicos de todos os tempos. E tudo começou com um homem chamado Fusajiro Yuchi e sua loja de cartas de baralho no antigo Japão. A Nintendo pode ter começado como uma pequena empresa familiar, mas ao longo dos anos ela cresceu e se tornou uma das maiores empresas de videogames do mundo. E com sua vasta biblioteca de jogos e sua legião de fãs leais, parece que a Nintendo está aqui para ficar.